De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do professor Moraes. Moraes, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos seus ouvintes. É sempre um prazer estar aqui presente, né? E como você bem disse na chamada, vamos tentar esclarecer o público batataense do que é esse índice de efetividade da gestão municipal divulgado por esses dias pelo Tribunal de Contas do Estado. Bom, lá Batatais aparece com uma nota C+, né? Vamos explicar um pouquinho a respeito, né? Então, o tribunal realiza esse índice com base nos dados do município. Isto, o Tribunal de Contas do Estado, com base nos dados extraídos pelo Aldesp e com base também em 238 quesitos distribuídos em 7 eixos temáticos, ele apresenta esse índice. Apresenta esse índice por cada eixo temático, e desses índices, o que a gente nota, ele é dividido entre a letra A, que é altamente eficiente, muito efetivo, em fase de adequação, que é a fase que está o município de Batatais, e em baixo nível de adequação. Então, é dividido nessa classificação. E de 2014 para cá, Batatais, assim como várias cidades aqui da nossa região, despencaram, estão apresentando um índice relativamente ruim, abaixo do nível do Estado e abaixo do nível da nossa região. E aí vale esclarecer também uma questão, né? Entraram outros pontos analisados no índice. É isso que explica também a queda na pontuação de várias cidades. Isso, Luciano. O nível de exigências para com as administrações públicas tem aumentado, e quero crer que Batatais, assim como várias outras cidades, não tem acompanhado o nível de exigência. É bom lembrar aos seus telespectadores o seguinte, que isso não se trata de desvio, de irregularidade, se trata de efetividade no gasto público. Quando a gente fala em efetividade, não quer dizer gastar mais ou gastar menos, gastar melhor os recursos públicos, é fazer do pouco dinheiro que nós temos um resultado efetivo. Não basta apenas você gastar os limites percentuais que a lei exige. O que é necessário é que você, além de gastar, e isso é perfeitamente verificado pelo Tribunal de Contas, não basta você gastar o dinheiro, é preciso que aquele gasto se reverta em alguns índices, e existem muitos indicadores que nós temos, para que aquele gasto represente um resultado efetivo. Vou dar um exemplo prático, não tenho os dados pormenorizados da cidade de Batatais. Não basta você aumentar o gasto com educação, é preciso que o gasto que você tenha com educação esteja refletindo nos índices de melhora do ensino. Isso demonstraria o quê? Que aquilo que você gastou teve efetividade. Porque muitas vezes você gasta muito e aquilo não se reverte em resultado. Perfeito. Então, vamos exemplificar aí, né? Todo o investimento de educação daquele ano, se teve um aumento geral, global da nota nas avaliações que tem no município, então, indica aí um crescimento. Isso. E não é só isso, como eu disse para vocês, são 238 quesitos que são analisados. Não é só o IDEB, porque senão ficaria um índice muito pobre. Vai qualidade da merenda, vai índice de assiduidade dos alunos. Quer dizer, uma série de dados são oferidos. Por exemplo, um dado que eu não sei se está acontecendo aqui em Batatais, mas segundo informações, acontece em 95% das cidades aqui da região. 95% das escolas da região, segundo a reportagem, dão que elas estão funcionando sem alvará do bombeiro e sem alvará da vigilância sanitária. É uma falha. Você está gastando dinheiro, mas até que ponto você está fazendo com que aquele gasto seja efetivo, que aquele gasto, de certa forma, se traduza não só na melhora da educação, mas segurança para todos. Então, isso vai interferir diretamente na nota. Isso vai interferir. São 238 quesitos. Eu não tenho a lista de todos os quesitos. Eu tenho alguns exemplos aqui, e que, de certa forma, vão impactar lá no resultado final. O tanto que gastou,
com o resultado obtido. Vou dar um exemplo, também não quero aqui politizar e não quero entrar no mérito da questão, não sei o resultado que teve. Por exemplo, nós sabemos que há 3, 4 anos atrás, no governo anterior, porque veja bem, esses dados aqui que nós estamos falando aqui, são dados de 2014, 2015 e 2016, não tem nada com relação ao ano de 2017. Porque uma coisa que causou estranhamento é que lançaram 2017, né? Que Isso. a avaliação é apresentada em 2017, mas com os dados do ano anterior. Do ano anterior. Mas, por exemplo, nós tivemos um gasto, era promessa de campanha, a cidade aceitou, comprou essa ideia no governo passado de um tablet para cada aluno. Então, foi um gasto, um notebook para cada professor. Até que ponto, certo, esse gasto se traduziu em resultado efetivo? Até que ponto, por exemplo, um laboratório, certo, não teria dado um custo menor, teria dado um resultado maior? Por exemplo, na educação, por exemplo, um dado que é avaliado por eles, o número de laboratórios, as bibliotecas, o aparelhamento que estão os laboratórios, o aparelhamento que estão as bibliotecas, a qualidade da merenda escolar. Então, são, como eu disse, 238 quesitos que mede não só aquilo que está gastando, mas o resultado que aquilo está proporcionando. E a comparação de um com o outro, que se traduziria em efetividade ou não do gasto público, que é o que nós chamamos de gestão. O dinheiro, como que está a gestão dos recursos públicos? Está sendo bem realizada ou mal realizada? Isso. Vou dar um outro exemplo aqui. Nós falamos de alguma coisa relacionada à educação, que é um dos eixos temáticos aqui. Um outro eixo temático é saúde. Então, eu tenho aqui algumas informações aqui em relação à saúde. Nós estávamos com B+, que é muito efetivo, passamos para C+, e agora voltamos ao B, que é relativamente efetivo. Então, por exemplo, o ponto eletrônico dos médicos, o número de internações, o índice de longevidade. Então, até que ponto aquilo que você está fazendo, porque chega em momentos de crise, os governos começam a fazer cortes, são necessários fazer cortes. E esses cortes têm que ser planejados. Até que ponto alguns cortes não vão comprometer o resultado lá do final? Veja bem, eu também aqui não quero afirmar, mas, por exemplo, nós tivemos um problema muito sério no ano passado, que foi a questão do problema com as epidemias de dengue que tiveram aqui em Batatais. As epidemias de dengue. Até que ponto aquilo ali não foi resultado de, às vezes, uma política de saneamento, um arrastão que deixou de ser feito, por exemplo, algumas políticas preventivas que não foram feitas no ano anterior, ou no período que deveria ter sido feito. Não estou afirmando aqui, não estou falando que não foram feitas, nós sabemos que não foi um problema só do município de Batatais. Mas, às vezes, o gasto que se tem aqui no início é muito menor do que o que você vai ter lá no final, com uma ação para resolver um problema. Então, questão de muitas coisas são questão de planejamento. Por exemplo, um outro índice que nós temos aqui, um outro eixo aqui, que é o índice de planejamento. Uma coisa que nós vemos cobrando sempre, eu pelo menos enquanto vereador, cobrava muito. Por exemplo, controle interno é uma exigência. Nós temos o controle interno no papel, nós temos o controle interno efetivo. Até que ponto esse controle interno não iria cuidar de várias questões no município? Controlar a eficiência daquele gasto. Será que aquele gasto está dando resultado no final? Vou dar um outro exemplo aqui também, que isso ajuda a gente compreender melhor. Hoje nós temos um problema aqui na cidade de Batatais, a olhos vistos, que é a questão das nossas vias públicas, que estão todas elas em buraco, precisando de recapeamento. Agora, por exemplo, nós estamos contratando um serviço de recapeamento de toda a Vila Lídia, porque chegou num ponto que não dá mais para só fazer o tapa-buraco. Eu nunca vi um buraco iniciar com 1 metro de diâmetro. Ele sempre inicia do tamanho de um palmo de uma mão.
Se você tem um trabalho contínuo de operação tapa-buraco, com material, você gasta o quê? Uma mão, por exemplo, de material para tapar um buraco que está iniciando, e aquele buraco fica por ali, está eliminado. Só que isso tem que ser um trabalho contínuo. Se você deixa de fazer isso, além de você piorar a qualidade das vias públicas, depois você precisa de um caminhão para tapar aquele buraco. Um trabalho muito mais caro. Então, faltou o quê? Faltou planejamento, faltou uma gestão mais adequada do recurso público. Nós temos que fazer com que poucos recursos possam se traduzir numa efetividade maior. Eu sei que isto que a gente está falando é muito fácil a gente falar. O discurso é muito mais fácil do que a ação. Mas a ação tem que existir, tem que haver um envolvimento de todo o funcionalismo, tem que haver um envolvimento de todo o secretariado, de todos no apontamento de quais soluções poderiam fazer com que os recursos que são escassos possam se traduzir num resultado melhor, num resultado efetivo, como diz o índice. Esse índice, é bom a gente falar também, Luciano, eu acompanhava muito ele. Nós temos o índice Firjan, nós temos o ranking Folha de efetividade, nós temos vários rankings, vários índices, não só do Tribunal de Contas, como outros institutos que se prezam a apresentar índices que possam ajudar as administrações públicas na sua tomada de decisões. Eu venho acompanhando, venho estudando, acompanho a evolução de Batatais. Infelizmente, a gente percebe que os índices municipais, os índices da cidade de Batatais, a exemplo do que tem acontecido aqui em várias outras cidades, tem piorado, mas a gente também está cansado de ver exemplos em várias cidades, que às vezes aparecem nos telejornais, que a gente lê nos jornais e acompanham, de cidades que estão conseguindo resultados extraordinários, com recursos que são escassos para todo mundo, porque a crise não foi só para o município de Batatais, a crise foi no país. E, de certa forma, comprometeu as finanças públicas de todos os municípios. Por que nós temos alguns municípios que têm conseguido resultados relevantes? Vamos lá aprender, vamos ver o que tem sido feito. Isso não é um trabalho de uma gestão, de um governo, de um prefeito, é um trabalho que envolve todo mundo, que todos têm que estar envolvidos com essa busca, que não acaba nunca, é uma busca constante. Esse é o grande desafio da humanidade, fazer com que, com poucos recursos, que recursos são escassos, nós possamos atender o maior número de necessidades do ser humano, que são o quê? Ilimitadas. Nós temos recursos escassos e necessidades ilimitadas. Economia, eu sou economista, e a ciência econômica, a preocupação dela é essa, fazer com que poucos recursos possam se traduzir em muitos benefícios. Essa é a grande luta da humanidade desde o momento que apareceu. E estávamos falando de outras pontas aí do índice, né, Moraes? Isso. Uma das pontas aqui, que também é um dos eixos temáticos que são avaliados aqui, diz respeito à gestão fiscal do município. Até que ponto nós estamos executando a nossa dívida pública, até que ponto, por exemplo, nós pioramos também nesse índice, até que ponto não está faltando o número de licitações por dispensa de licitação, por inexigibilidade, nós estamos fazendo. Então, existem alguns indicadores que são avaliados comparativamente com o período anterior, comparativamente com outros municípios, e que cada vez a exigência por parte do tribunal, cada vez mais as exigências por parte da eficiência da gestão pública estão sendo possíveis de serem avaliadas. Houve um tempo, por exemplo, que esse tipo de avaliação era muito difícil. Hoje em dia, com o advento da informática, ficou muito fácil para o tribunal avaliar, e ficou muito fácil também para que nós possamos investir mais nesse tipo de melhoria. Por exemplo, nosso portal da transparência, nós estamos correndo o risco, por exemplo, de ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal por não estar divulgando os índices no portal da transparência.
Então, uma série de exigências que antes não tinha e que agora passam a ter e que nós vamos ter que acompanhar. Eu acredito que não é o município de Batatais que vem piorando, eu acredito que ele não está acompanhando aquilo que hoje em dia está sendo uma regra geral, uma regra para todos os municípios. Então, alguns municípios estão conseguindo acompanhar, infelizmente, eu acredito que nós não estejamos. Por exemplo, tem um outro eixo aqui que fala, por exemplo, da questão ambiental, que nós pioramos, saímos de B+, para C+, e agora estamos no índice C, que é o baixo nível de adequação. E Batatais, que é uma cidade que procura ter um saneamento de qualidade, mas eu acredito que nós estamos, de certa forma, pioramos isso. Nós não cumprimos um plano de saneamento, nós temos que fazer esse plano de saneamento. Era uma exigência lá para o ano de 2006, nós estamos em 2017, ainda não fizemos esse plano municipal de saneamento. Então, são exigências, por exemplo, que nós estamos, enquanto está tendo prazo, nós estamos deixando para lá. Mas concordam que nesse planejamento vai se apontar muitos caminhos? Vão se apontar muitos caminhos que nós temos que fazer. Por exemplo, o nosso aterro sanitário não foi da noite para o dia que ele se deteriorou. Então, são ações preventivas, não podia ter acontecido isso. Então, continuamos gastando aquilo que é necessário, ou muito ou pouco, mas a efetividade, pelo menos, não só esse índice do Tribunal de Contas, mas vários outros índices, o índice da ranking da Folha de Eficiência, que eu, inclusive, publiquei uma matéria em agosto do ano passado, denunciei isso na Câmara Municipal, no mês de setembro do ano passado, que um raio-x do município de Batatais, que saiu pela Folha de São Paulo, um ranking do país inteiro, e por ali você já vinha detectando tudo isso. Eu apontei isso, foi inclusive matéria de jornal na época, quer dizer, providências podiam ter sido tomadas. Estão sendo tomadas? Espero que estejam sendo tomadas. Isso daí, é bom que a gente diga, eu faço questão de ressaltar, Luciano, não é trabalho de um prefeito, de uma gestão, de um secretário, de um funcionário. É um trabalho contínuo, de todos, é um envolvimento geral. Um envolvimento geral nessa preocupação que tem que ser constante, que não vai acabar nunca. Sempre nós podemos melhorar o resultado. Eu sei que em administração pública, a questão é muito mais complicada do que numa gestão de uma empresa privada. Numa gestão de uma empresa privada, você põe um auditor ali, põe um técnico, põe um consultor, o consultor te dá um relatório no final, você tem que fazer isso, você tem que diminuir, você tem que remanejar esse funcionário, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e no outro dia o patrão chega e fala assim, é isso que tem que fazer. A administração pública não tem essa flexibilidade toda que tem a administração na administração privada. Então, a administração pública, por exemplo, nós temos funcionário a mais num determinado setor, e nós temos funcionário a menos em outro setor. Então, não é tão simples você tirar um funcionário daqui, passar para lá, fazer esse remanejamento. Tudo é muito burocrático, é muito complicado, dá desvio de função, mas, com certeza, precisa de ser atacado. Precisa de ser atacado. Então, essa é uma tarefa de todos, inclusive da população, e apontar, olha, aqui está havendo um gasto excessivo, está havendo um desperdício de recursos em determinados setores, tem uma luz aí que está ficando acesa sem necessidade, está tendo um vazamento aqui que vamos tentar recuperar ele no início, tem um buraco aqui numa via pública, vamos tapar, vamos corrigir antes que isso daqui se torne um problema crônico, um problema maior. Então, todos trabalhando no sentido de melhorar esse serviço. Perfeito. Bom, nós temos aqui a pergunta de um espectador, que eu acho interessante aqui e que está dentro da ação, que é o Carlos Eduardo. Moraes, na sua opinião, nós estamos discutindo a questão da cidade e a questão das grandes empresas. A gente teve aí
a fala sobre a instalação de uma grande empresa em Brodowski. O quanto uma empresa de grande porte, de fato, impacta na economia da cidade e qual seria o benefício trazendo essas empresas aqui para Batatais. Bom, veja bem. Então, qual que é o nome Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Então, essa pergunta é uma pergunta, às vezes, recorrente aqui. É lógico, eu não acredito, certo? Eu não acredito que em algum momento, muito embora existe muito falatório desse daí, que em algum momento algum prefeito, algum gestor público tenha impedido alguma grande empresa de vir para Batatais. Eu, sinceramente, não acredito e não quero acreditar nisso. Eu acredito, sim, que em determinados momentos, eu fui secretário municipal, nós não tivemos condições de dar a infraestrutura que algumas empresas necessitavam. E esse é um problema crônico aqui de Batatais. Por exemplo, nós falamos em distrito industrial faz 20 anos e não temos um distrito industrial. Então, se uma empresa hoje quiser uma condição, nós não temos como oferecer. Então, isso é um problema crônico. Outra coisa que a gente precisa de levar em conta, uma empresa grande para vir aqui em Batatais, ou é por uma questão que ela está tendo um problema muito sério onde está instalada, ou por um processo de expansão muito grande, que não é próprio do nosso momento, é muito difícil isso acontecer. Então, veja bem, eu fui secretário durante 4 anos, tive algumas consultas, fui atrás de prospectar algumas oportunidades de empresas que poderiam vir para Batatais, e não é uma coisa muito recorrente, não é uma coisa muito que aparece a todo dia. Por outro lado, eu acho que nós temos algo que nós estamos deixando muitas vezes de dar oportunidade, são para aquelas empresas que nascem no município, já têm raiz no município, nascem pequena e de repente se expande. Eu que acompanhei esse processo, eu lembro de empresas que em 2004, 2005, enquanto eu fui secretário, que eram empresas minúsculas e hoje que estão empresas com 40, 50 funcionários. Então, eu acho que nós temos que dar oportunidade, principalmente para essas nossas empresas, que nascem aqui, já têm raiz aqui, não vão mudar e que poderiam se expandir. Nós temos hoje um projeto até que eu tive a oportunidade de inaugurar, que é o projeto de incubadora de empresa. Hoje, várias empresas, por exemplo, que estão incubadas, estão em condições de progredir, de crescer com as pernas próprias e estão tendo dificuldade de onde se instalar. Então, eu acho que isso, se eu tivesse que elencar aqui aquilo que eu acredito como sendo lição número 1, para qualquer gestor público ou com relação a planejamento com vistas ao desenvolvimento econômico, eu citaria isso. Dar a infraestrutura necessária, primeiro, para que as empresas daqui tenham condições de expandir, que muitas estão tendo dificuldade. Então, isso teria que vir em primeiro lugar. Que infraestrutura nós estamos dando? E depois, lógico, nós teríamos um longo caminho. E lá na frente, aí você falaria, bom, agora que nós já fizemos a lição de casa com as nossas empresas, o que nós podemos fazer para atrair novas empresas? E não começar de trás para frente, tentar ir atrás de uma grande empresa, dizer, vamos para Batatais. Aonde? Em que local? Então é um processo, Conclusão do novo distrito, estruturação disso, a formação de mão de obra. Formação de mão de obra. Então, existem vários passos que têm que ser dados antes desse último. É lógico que seria interessante, mas eu acho que tem muitas outras coisas que estão sendo necessárias aqui. E nós não podemos fazer aquilo quebrar a cara, por exemplo, de repente a empresa querer vir, nós não temos como dar a infraestrutura necessária para ela. E muitas vezes também se tem essa ilusão, veio tal empresa, automaticamente ela vai gerar tantos empregos para o município. Se a mão de obra não for qualificada, ela vai gerar para o município do lado. Exato. E outra coisa que a gente tem que pensar, nós podemos gerar emprego no setor de serviço, no setor agrícola, no setor industrial, no setor de serviços, por exemplo, no turismo, no entretenimento. Quer dizer, nós temos várias oportunidades de gerar emprego que não propriamente na indústria.
E eu acho que também nós temos que trabalhar todos esses setores. Não podemos pensar em empregos somente no setor industrial, que no Brasil inteiro estão diminuindo. A indústria no Brasil ela já representou 28% de nosso PIB. Hoje ela representa pouco mais de 16% do nosso PIB. Então, o número de empregos gerados na atividade industrial não é em Batatais, isso é no Brasil, diminuíram. Por outro lado, nós tivemos um grande aumento dos empregos no setor de serviços, que eram pequenos no Brasil inteiro e aumentaram no Brasil inteiro. E com certeza também podem ser ampliados na cidade de Batatais, que são empregos também. É o emprego numa academia, num restaurante, no setor de lazer, de cultura, de entretenimento, esporte, que gera emprego, que gera melhoria da condição de vida, gera renda e gera um bem-estar para todos nós. Então, não é só o setor industrial que tem que ser visto. Praz, e como a gente dizia, são mais de 200 itens, né? E aí se citava mais alguns a esse respeito. Então, veja bem, são 238 quesitos divididos em 7 eixos temáticos. 2 eixos temáticos aqui, por exemplo, tem um relacionado à gestão da cidade. Então, por exemplo, nós saímos de C+, e viemos para C. Saímos de um nível em fase de adequação para um nível de baixo nível de adequação. Uma das coisas que se cobra nesses quesitos aí, por exemplo, nós temos que ter um plano de mobilidade urbana, já podíamos estar discutindo ele, um plano de saneamento, precisamos de estar discutindo ele, um plano anti-enchentes. Temos um outro índice aqui, que é o de governança, saímos de B+, para B, pioramos também. Os nossos recursos tecnológicos, então você vai numa repartição pública aqui de Batatais, você ainda vê, por exemplo, equipamentos obsoletos, que a gente sabe que é obsoleto, nós ainda não conseguimos extrair determinados serviços que são tão comuns, você fazer uma requisição, fazer tudo pela internet, fazer tudo online. Então, são melhorias, são alguns investimentos que vão ter que ser feitos em recursos tecnológicos, que hoje estão muito acessíveis em qualquer empresa, e que certamente vão se traduzir na melhoria da qualidade do serviço que a administração pública presta aos munícipes. Então, são uma série de questões em cada um desses eixos, não só educação, saúde, meio ambiente, gestão fiscal, as cidades, a governança, a gestão fiscal, que poderiam, o planejamento, e tudo isso envolve muita coisa relacionada ao planejamento, planejar ações. Ninguém vai conseguir resolver as questões a curto prazo ninguém consegue resolver nada, é um programa. Eu quero aqui aproveitar, Luciano, inclusive o Figueiredo vai falar aqui depois, e o Figueiredo foi chefe de gabinete no governo passado, e no governo passado eu era vereador, e ele presenciou essa reunião, essa sugestão que eu dei para o prefeito Eduardo Oliveira no último ano de mandato. Se bem que era o último ano, nós tivemos um problema com funcionalismo, de greve e tudo, e não foi, muito embora tanto o Figueiredo como o prefeito Eduardo, na época, gostaram da sugestão, acharam muito interessante, não houve o tempo hábil, o momento para ser adequado, mas fica aí como sugestão. Eu falava aqui o seguinte, que a efetividade do gasto público não depende só do prefeito, não depende do secretário, ou do gestor, ou do funcionário, e depende, inclusive, do munícipe, de todos nós trabalharmos nessa questão, porque, afinal, são recursos que saem dos nossos bolsos para serviços que vão melhorar a nossa vida. Então, todos nós devemos estar envolvidos com isso. A sugestão que eu dei na época era o seguinte: eu até apelidei esse pretenso programa, na época, mais com menos. Então, a ideia seria mais ou menos o seguinte: todo mês, cada órgão da administração municipal, juntamente com os seus funcionários, destinar 2 horas, o chefe com todos os seus subordinados, para discutir
o que pode ser feito naquele departamento, naquele setor, para com aqueles recursos melhorar a gestão. Então, um dá uma ideia, o outro dá outra, o chefe deles ali, o diretor, captar aquelas ideias, colocar no papel, fazer, que ideia que nós temos? Nós podemos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vamos fazer, em vez de fazer dessa forma, fazer de outra. Bacana. 2 horas discutimos isso daí, captamos as ideias, então isso fica como lição. E vamos tentar implantar. Chega no mês que vem, chama todos eles de volta. 2 horas não vai piorar o serviço de ninguém. Eu acho que poderia se traduzir em melhoria do serviço como um todo. E aquilo que nós tentamos fazer no mês passado? Melhorou o serviço? Melhorou, nós conseguimos um resultado melhor. Então, vamos partir para outra ideia. E todos os setores fazendo isso. E isso é um programa que não teria fim, teria que começar agora e não teria fim em momento algum. O hábito de discutir políticas, de discutir ideias para melhorar a gestão. As empresas fazem isso. Eu me lembro, por exemplo, de uma grande empresa que fazia isso toda segunda-feira. Toda segunda-feira tinha um momento que parava a empresa para discutir o que iria ser feito durante aquela semana. Fazia isso semanalmente. O que nós poderíamos fazer para melhorar? Todo mundo pode melhorar. O ser humano pode melhorar, a qualidade do serviço público pode melhorar, tudo pode melhorar. E não é tarefa de um, é tarefa de todos. Todo mundo vestir a camisa num grande programa para melhorar a gestão pública. São 238 quesitos que são avaliados e outra, com certeza, a gente chegar aqui no ano que vem, não serão 238 quesitos que serão avaliados, serão 250, 300 quesitos. Todo ano novos quesitos. Todo ano novos quesitos. E nós temos que acompanhar. E caberia, por exemplo, nesse momento, quais são esses quesitos que foram avaliados? São esses? Vamos dividir por secretaria, pronto, cada um vai se debruçar em cada um deles. Com certeza são questões que podem melhorar a gestão do serviço, a eficiência, fazer com que o dinheiro possa ser melhor gasto e que com certeza pode trazer a melhoria do serviço público para todos nós que somos munícipes. Perfeito. Moraes, eu quero agradecer as explicações, os esclarecimentos, deixar sempre o programa à disposição para a gente falar um pouquinho mais dessas questões técnicas e agradecer sempre o carinho aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, Luciano, o convite, a oportunidade da gente debater e tentar esclarecer, junto com os telespectadores e todo mundo poder pensar melhor a nossa cidade. Eu acho que, como eu já falei aqui em programas passados, nós ficamos o tempo todo fazendo escolhas entre fazer isso e fazer aquilo. Nós gostaríamos de poder fazer tudo. Com certeza, não só o prefeito atual, mas como todos os outros prefeitos, todo mundo quer fazer tudo. Todos os secretários querem poder fazer tudo. Infelizmente, não dá para fazer tudo. Então, nós temos que fazer escolhas, mas que façamos as melhores escolhas para que o pouco de recurso que nós temos possa se traduzir num serviço que possa ter um mínimo de qualidade e que possa melhorar a vida de todos nós batataenses. Mais uma vez agradeço a oportunidade e contem comigo em outras oportunidades para falar com o seu público, com a população de Batatais. É sempre um prazer e uma boa tarde a todos. Bom, no próximo bloco eu converso aqui com o representante da ACE, o Figueiredo, falando um pouquinho a respeito da questão do feriado da Consciência Negra. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, agora sim na companhia do Figueiredo, representando aqui a ACE. Figueiredo, obrigado pela participação com a gente. Eu que tenho que agradecer e, inclusive, é uma oportunidade para a gente poder explanar e colocar o posicionamento da Associação Comercial referente a esse assunto de mais um feriado no município. Perfeito. Nós já estivemos aqui na companhia do vereador Sabará, autor da lei, falando um pouquinho a respeito disso. Como é que foi esse impacto dessa informação para vocês, Figueiredo? O primeiro aspecto é o seguinte, queremos deixar muito claro que o posicionamento da Associação Comercial, ele não é contra o feriado de 20 de novembro em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Ele é contrário à criação de qualquer outro feriado no momento econômico que passa o país. E pelo seguinte aspecto,
primeiro eu vou colocar com respeito à questão do custo de mão de obra. Então, o custo de mão de obra, de acordo com dados do CAGED, o município de Batatais, ele tem 15.630 pessoas com emprego formal. Esse emprego formal, com um salário médio de R$ 1.657, que com os encargos, um único dia de trabalho representa cerca de R$ 1.200.000. Vamos fazer uma conta simples e que qualquer cidadão acho que possa estar entendendo isso. Vocês acham que quem vai acabar pagando esse custo? Com certeza vai ser o próprio consumidor, porque o empresário ele vai ser obrigado a jogar dentro da sua planilha de custo esse valor para cumprir com as suas funções também, dos seus impostos e tudo mais que ele tem que pagar, folha de pagamento e tudo mais. Então, ele vai ter que embutir isso aí também. Então, o momento econômico do país, e se a gente pegar dados do próprio CAGED com respeito à mão de obra, no ano 2011, nós tínhamos 15.800 e poucos empregos no município. E subia, em média, 479, 480 empregos por ano. E 2015 e 2016, 2014, 15 e 16, em vez de subir, diminuiu essa quantidade de empregos. No ano 2014 foi 6 empregos, no ano 2015, 1.217, no ano 2016, 430 empregos que deixaram de ser gerados. Se a gente pegar essa questão dos empregos que não foram gerados e também pegar o número de pessoas que foram demitidas, isso dá um total de 3.106. Esse ano, o melhor resultado que nós tivemos até o final de setembro. Outubro ainda o CAGED não fechou as informações, mas nós tivemos a geração de 530 empregos esse ano. Então, se diminui aí 530 empregos que foram gerados, então ainda nós temos um déficit aí de mais de 2.600 empregos, ainda nós temos isso tudo. Então, tudo isso acaba afetando a economia. E a criação de mais um feriado, eu vejo que ele é prejudicial à questão do desenvolvimento econômico. Não somos contra o feriado do Dia da Consciência Negra. Um outro aspecto também que nos causou uma estranheza, porque quando ele foi colocado para a votação no dia 3 de outubro, o que foi feito? Nós ficamos sabendo na quinta-feira, encaminhamos todos o posicionamento da associação comercial, que representa os empresários do município, colocando esses pontos e encaminhamos para os vereadores e para a comissão, para as comissões da Câmara. E no dia fomos lá e abrimos o debate dentro dos 5 minutos e colocamos o posicionamento da associação comercial contrário a esse projeto, não só na questão econômica, como também de alguma questão de legalidade da lei. E na oportunidade o projeto foi reprovado. Naquela oportunidade tinha alguns outros vereadores que estavam como suplentes e estavam naquele período ali. Causou surpresa à associação comercial quando o projeto voltou à discussão no dia 7. Por quê? Ele voltou sem a participação, ele deixou de ser discutido com os órgãos representativos do empresariado e passou a ser uma discussão somente dos vereadores. Por quê? De acordo com a nossa lei orgânica, artigo 55, ele determina que uma matéria que já foi rejeitada naquele ano, ela pode voltar a ser discutida diante da aprovação da maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É a metade, né? É o número inteiro superior à metade. Qual que é o número de vereadores? Tem 15. Qual que é a metade? 7,5. Estão tendo 8 assinaturas, portanto, ele pode entrar. Então, legalmente, perfeito. Foi feito dessa forma. Então, foi encaminhado esse pedido, tá? Mas o que nos causou estranheza é que ele entra logo em seguida com pedido de regime especial. Ou seja, um regime especial, né, que
que você considera um regime especial? É algo que você não pode deixar para depois, você tem que fazer naquele momento, porque senão isso pode causar algum dano e alguma coisa assim nesse sentido, né? É aquilo que é urgente, né? Aquilo que não pode esperar. Então, de acordo com também o artigo 137 do regimento, do regimento interno, que trata da urgência especial, também foi feito legalmente. Os vereadores foram lá, acharam que se tratava de um regimento, de uma urgência especial, entrou com o requerimento, na mesma hora, sendo aprovado, o presidente tem que interromper a sessão, dar o parecer em cima da lei e ser votado. Então, a única questão que também nós questionamos o Legislativo é que ele não quis discutir com a classe empresarial esse tema mais. Então, ele puxou para ele. Somente ele discutiu. Ele não quis ouvir mais a classe empresarial. E a classe empresarial, fica muito claro que não está só representada pela associação comercial. Temos outros órgãos também, como o Sindicato Rural, ou mesmo outros sindicatos de patrões dentro do nosso município, que também, na nossa opinião, democraticamente deveria ser ouvido. E não foi ouvido. Então, este foi um ponto que nos causou surpresa, tá? E dentro de poucas horas foi apresentado, de acordo com o artigo 55, reapresentado o projeto, e horas depois ele já foi votado, discutido e votado pelos vereadores, não dando a menor oportunidade para a classe empresarial ir lá expor também os seus motivos. Esse foi o principal ponto. Pensando nessa questão também, né, Figueiredo, foi cobrado muito a questão de como, além da data do feriado em si, né, como fazer ações de mobilização nesse sentido para valorizar ainda mais a data, e até a própria CE se propôs no auxílio em algumas ações nesse sentido. A associação comercial, eu acho que ela não pode e não deve ficar alheia à discussão de todo esse tema. Então, eu acho que a função também da associação comercial participar efetivamente de uma forma que a gente possa fazer com que a questão cultural seja resgatada, que a questão da qualificação dessas pessoas também sejam resgatada, ou sejam melhores qualificados. Inclusive, agora mesmo, eu estava vindo para cá, estava ouvindo na Rádio CBN um ponto que nos preocupa, que a informação do IBGE que 19% dos negros estão desempregados. Olha, é uma coisa que preocupa. Uhum. Então, espera aí, nós como cidade, administração pública, empresários, o que nós podemos fazer para poder melhorar isso? Daí vamos na causa, é a falta de qualificação, é a questão de que a gente tem que verificar uma melhor forma dessas pessoas poderem ingressar no mercado de trabalho. Então, acho que nós temos que buscar as causas e apresentar soluções, né, que realmente resolva esse problema. Porque não adianta nada a gente só criar o feriado e também não ter ações efetivas que realmente a gente possa fazer com que a gente venha resgatar essa grande ferida que foi criada lá há cerca de 300 anos e vem se arrastando por todos os anos e tivemos alguns avanços, sim, né, em termos de algumas políticas públicas. Sem dúvida. Mas nós temos que avançar muito mais, nós temos que trabalhar muito mais, né? Agora, para isso tudo, eu acho que tem que haver a necessidade no envolvimento de toda a população, a administração pública, o Conselho Municipal do Desenvolvimento da Comunidade Negra. Nós temos que ter os órgãos representativos da sociedade em geral, como a associação comercial, sindicatos e todos os demais órgãos. Para quê? Para que a gente abra realmente um debate e não fique somente na questão da lei. Então, isso é um posicionamento que a CE já vinha debatendo, inclusive o professor Moraes, que esteve antecedendo a mim aqui na entrevista anterior, ele também já levou essa proposta, há algum tempo atrás, de algumas ações efetivas que nós devemos fazer, não só ter o feriado, né, mas também ter outras ações que a gente possa fazer com que seja resgatado todos esses problemas. Deixando muito claro isso à população, gente. A CE não tem nada contra o feriado de dia 20 de novembro. Ela tem quanto à criação de qualquer outro feriado.
Nós já temos muitos feriados no ano. E isso dá, nesse momento que o país vive, momento econômico, nós acho que tínhamos que estar pensando mais no desenvolvimento econômico do que na criação ou de algum feriado nesse sentido. O André, né, falando dessa questão, uma coisa que se fala muito é a evasão do batataense nos feriados do município, né, indo para Ribeirão, entre outras ações para o consumo. O que se pode fazer para segurar as pessoas consumindo aqui, Figueiredo? Esse é um ponto muito importante também. E isso compete à associação comercial e aos empresários de batatais. O que tem que fazer? É exatamente ter produtos de qualidade, ter bons preços, fazer promoção nesses dias. Porque nós sabemos que, pelo fato de batatais ficar entre dois grandes centros, e principalmente um grande centro maior, que é Ribeirão Preto, acontece nesses dias, o pessoal acaba indo para shopping e assim por diante. Tal. Mas o comércio de batatais, ele tem que também atuar dessa maneira. Essa é uma função. Então, os comerciantes, a associação comercial, tem que trabalhar nesse sentido para que as pessoas sintam a atração e estar no município e consumir no município. Eu vou citar um exemplo. Recentemente eu estive ali perto de Águas de Lindóia e na oportunidade eu fui em Monte Sião e estava tendo um evento lá em Águas de Lindóia, e Monte Sião, o que aproveitou no dia? Opa, espera aí, vou fazer um festival cultural aqui, porque o pessoal que está hospedado lá, ele pode vir para cá nesse dia. Então, em vez de fazer com que as pessoas saíssem dali e fossem lá para Águas de Lindóia, as pessoas acabaram saindo de Águas de Lindóia e indo para Monte Sião. Então, eu acho que também da mesma maneira, né, tanto a associação comercial como também os empresários têm que ser criativos nesse ponto, e eu acho que isso abre uma discussão, né, inclusive a criação desse feriado, abre uma discussão que nós da CE temos que levar aos diretores e a todos os empresários, essa discussão, e criar algo nesse sentido. Perfeito. Serginho Amaro aqui colocando, né, que há um tempo atrás também houve uma discussão parecida, né, do feriado de 8 de dezembro da Assunção de Nossa Senhora, né, na Câmara, e que acabou não passando. Exatamente, né, que na época depois houve um acordo, né, para que esse feriado fosse realizado no dia 6 de agosto, que é o dia do padroeiro, né, porque a própria Lei 9.093, que é a lei federal, ela determina que o município pode criar 4 feriados religiosos. No caso do Batatais, nós temos 3 feriados religiosos, né, Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Padroeiro. E mais o aniversário do município, que isso também a própria Lei 9.093 determina. Mas houve uma discussão, porque inclusive naquela oportunidade, que foi exatamente a associação que fez o movimento, porque como se tratava do mês de dezembro, e muitas pessoas aproveitavam o feriado para poder ir até o comércio regional. Houve também um acordo com a Igreja Católica para converter, então, portanto, o Dia do Padroeiro como feriado. E acho que, da mesma maneira, nós temos que abrir essa discussão agora, haja visto que já foi criada a lei, estamos aguardando ainda a sanção do prefeito, né, e após a sanção, né, que também tem a própria lei orgânica e o regimento interno, ele determina que, na lei orgânica, determina que as leis elas passam a ter vigência a partir da sua publicação, que pode ser feito pelo Diário Oficial do município, não tendo, pode ser através de um jornal de circulação ou a publicação no saguão da Câmara ou da Câmara e Prefeitura. Portanto, então, a partir do momento que o prefeito assine, seja fixado lá no saguão da Prefeitura e da Câmara, passa a vigorar a lei. Então, isso para dar a publicidade. Então, nós estamos aguardando esse posicionamento. A única coisa que a gente pede, né, e pedimos aos vereadores e também pedimos ao Executivo, o fato de não deixar para sancionar essa lei, tipo na quinta-feira ou sexta-feira, que não dê oportunidade às empresas de se organizarem para o feriado de segunda-feira. Nós pedimos que esse feriado ele realmente seja promulgada essa lei, né, ou sancionada essa lei, para que possa vigorar a partir do ano de 2018. Perfeito.
Figueiredo, eu agradeço a presença aqui, você sabe que o programa está sempre à disposição e a gente espera aí que essa questão seja sanada o mais rápido possível. Obrigado pela participação. Eu aproveito a oportunidade para agradecer, e eu sei que tem uma reunião agora às 14 horas com os vereadores, que realmente eles têm um bom senso nesse sentido, tá? E, inclusive, eu sugeri a algum dos vereadores para que, se realmente deixe esse projeto para passar a vigorar a partir do ano que vem, e que também, no próximo dia 20, eles façam um evento ali, onde, para assinatura, sanção dessa lei, chama o Conselho da Comunidade Negra, mais os outros órgãos representativos, façam o evento nesse sentido, mas para que dê tempo a essas empresas para poder se organizar. Deixando muito claro que a associação não é contrária a essa lei do dia 20, mas contrária, sim, à criação de qualquer outro feriado no âmbito nacional, estadual ou municipal. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora com os aniversariantes do dia e com a programação da TV Brasil. Hoje, o Valdevino Lança Neto está completando 10 anos ao lado do pai Antônio Carlos, da mãe Malvina Donizete e do irmão Guilherme. Nesse dia especial, ele também recebe os cumprimentos de todos os amigos. Um ótimo dia para você!